Mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você confere com a gente de segunda a sexta, sempre às 1h30. Personalidades aqui da região metropolitana, passando pela nossa bancada e debatendo junto com você as principais questões, para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa Baixada Santista e, claro, os assuntos importantes ligados ao crescimento e desenvolvimento do país também. Reprise às 8 da noite, como você está acostumado, e às 22 horas, às 10 da noite, portanto, segue o painel regional, com entrevistas também e discussões sobre temas importantes para a região e para o país. Nessa edição, com prazer, a gente recebe aqui o presidente da CET, presidente da CET de Santos, companheiro de engenharia de tráfego, Antônio Carlos Silva Gonçalves. Tudo bem, presidente? Prazer revê-lo aqui. Eu ia falar secretário pelo costume, né? Mas presidente da CET. Tudo bem, Antônio Carlos? Tudo Boa bem, tarde. Doutorão. Prazer estar aqui novamente à disposição de vocês. Com a gente também o Érico Almeida, engenheiro, especialista em trânsito. Boa tarde, tudo bem, Érico? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores da TV Santa Cecília. E o nosso Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, sempre às segundas-feiras, colaborando e participando conosco. Tudo bem, Santana? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez, Edgar. Boa tarde a todos. Boa tarde especial aos que nos acompanham na Santa Cecília. Pois é, o pessoal que acompanha a gente está sempre ligado nas informações importantes, os debates que a gente promove aqui e tem à sua disposição o nosso telefone 3017 9110. Você liga, participa conosco, também o Facebook, facebook.com/painel regional. Você compartilha com a gente aqui, opina a respeito dos temas, dos assuntos importantes que a gente coloca em discussão. E, claro, temos ainda o nosso site aqui, o Santa Portal, o site da TV Santa Cecília. Você tem lá o nosso ícone, né? Você clica lá no painel regional e acompanha os debates, entrevistas, discussões importantes que a gente pauta aqui nesta edição. Eu tenho em mãos aqui o Diário do Litoral, edição desta segunda-feira, né? Sempre um parceiro nosso também, como é o Jornal da Orla. Destaque aqui do Diário do Litoral, não sei se dá para pegar aqui, né? Fala sobre Cubatão, os gastos da Prefeitura com publicidade, tá certo? E sempre um parceiro nosso, logo, logo, o painel regional disponibilizado também no site do Diário do Litoral. A gente passa os exemplares aqui para os nossos convidados. Então, no caso, pode passar aí. Aqui. E o Marcos Santana, democraticamente também, tá certo? Recebe aí. O destaque no final de semana foi bom também no Jornal da Hora, né, Santana? O destaque foi sobre o abraço, né, da paz, né? Isso, é uma onda simbólica, um abraço, Onda da Paz, uma iniciativa que mobilizou milhares de pessoas, que acho que é apenas um ponto de partida uma iniciativa como essa, porque a ideia é que esse conceito de difundir a solidariedade, a tolerância, né? Outros conceitos acerca da paz se proliferem pela cidade e isso se torne um hábito, né? E não apenas o contrário. É verdade, é uma iniciativa importante e a gente espera que se torne realidade. Por falar em abraço da paz, né? Os protestos andam se acumulando aí o país mudou, hein? As coisas mudaram completamente com essa coisa de redes sociais aí, né? E as pessoas marcam encontros, marcam protestos pelas redes sociais e parece que as autoridades andam meio perdidas no meio dessa situação. Isso aconteceu aqui em Santos também, por causa da possibilidade do aumento das passagens de ônibus, que até agora não se confirmou. Está aqui o presidente da CET, que pode falar um pouco a respeito desse tema, não é? Como é que avalia isso, se vão haver realmente os reajustes, os aumentos nas passagens de ônibus aqui da cidade, e como é que ele encarou esse... Aqui em Santos é um protesto preventivo, né, Antônio Carlos? É verdade, aqui em Santos já tiveram 3 manifestações, hoje tem uma outra já prevista. Já tem outra planejada aí? Já tem outra planejada para ser feita hoje no final da tarde. O que a gente percebe é que, diferentemente do que está ocorrendo na capital, aqui tem sido pacífico, né? Mas mesmo sendo pacífico, está impactando no dia a dia das pessoas. O que a gente vem pedindo para os manifestantes é que eles tenham o direito e liberdade de se manifestar, mas ao mesmo tempo não impacta no dia a dia das pessoas. Se estiverem andando pela rua, que deixe o trânsito fluir, até porque a CET vem mantendo agentes ao longo dessas passeatas de forma a tentar fazer rotas de fuga para os automóveis, porque todos estão na mesma situação. Independente se é usuário ou não do transporte coletivo, todo mundo quer um país mais justo, um país mais agradável para se viver no dia a dia, então não é uma passeata isolada. Uma passeada de uma comunidade, parte desse pessoal representando a comunidade como um todo. Então ela tem que ser pacífica e não prejudicar o dia a dia das pessoas. Tem que ser uma manifestação que tenha um objetivo para que alcance a maior parte da população como um todo. Pois é, a gente até reprisou na última sexta-feira no painel regional, né? Uma matéria, uma entrevista, um debate sobre redes sociais com 2 especialistas no tema, 2 jovens, né? Geralmente são jovens. 22, 23 anos de idade, né? Que deram uma aula aí de como é que funcionam as redes sociais, né? Os avanços, enfim, essa coisa toda,
que mudou completamente a cara da sociedade, né, Santana e Érico? Como é que você podia imaginar anos atrás que você pudesse juntar tanta gente ao mesmo tempo, né, para protestar sobre o mesmo tema, né? Se há aumento de salário, se há aumento de combustível, se há aumento das peças dos veículos, se quebra, para manter o serviço de transporte funcionando, tem que ter aumento de tarifa. Como é que se consegue isso sem um aumento adequado de tarifa? Pondo mais gente dentro do ônibus? O ônibus é limitado, ele tem um espaço. Cabe 108 pessoas sentadas e em pé, mas essa circulação tem que ser livre. E garantir ao transporte coletivo é a melhor condição da sociedade viver, como é na Europa. Pois não, Santana. Eu acho que o poder público e a sociedade, de modo geral, ela tem que fazer um esforço tremendo para priorizar efetivamente o transporte coletivo. Porque hoje uma boa parte da população utiliza o transporte particular e outras alternativas, até bicicleta, anda a pé, porque não existe outra alternativa, porque o transporte coletivo não atende a sua necessidade, em termos de conforto, em termos de mobilidade, em termos de agilidade. Então, eu acho que é o caso da sociedade parar para pensar que tipo de cidade nós queremos em termos de mobilidade. Eu acho que até é o caso de pensar na possibilidade de realizar rodízios na cidade, e também a possibilidade também de subsidiar o poder público, subsidiar realmente a tarifa para que ela realmente barateie e a pessoa tenha uma opção adequada de transporte coletivo e deixe o carro na garagem. Então, no caso, essa colocação do Érico levanta bem a bola para você, né? Aumenta isso, aumenta aquilo outro e tal, e como é que não vai haver o repasse da tarifa? Agora, será que as pessoas raciocinam em cima disso que o Santana colocou, né? Porque o transporte por qualidade, ele não é bom, né? Como o Érico já falou aqui algumas vezes, né? As pessoas andam em caminhão, um caminhão que é transformado em ônibus, né? Não é um ônibus propriamente construído, é uma coisa adaptada, né? Para que as pessoas andem, né? Infelizmente não dá o conforto necessário, balança, chacoalha o tempo todo, gente apinhada ali, pendurada em cima, quer dizer, uma coisa extremamente desagradável e desconfortável. Você acha que as pessoas fazem a conta e falam, bom, está dando um aumento, mas como? Se o transporte não tem qualidade, como é que eu posso aceitar um aumento, né? Esse ano é um ano totalmente atípico em termos de reajuste de tarifa de ônibus, porque estão havendo duas desonerações, de INSS e PIS/COFINS. Então, mesmo a CT Santos, ela pega como base no contrato com a Piracicabana, que é a empresa que explora o transporte coletivo no município, a tabela JPOT. Com a tabela JPOT, a gente colocando todos os insumos e colocando o IPK, que é o índice de passageiros por quilômetro, a gente chega num valor e a partir desse valor, pela periodicidade que a gente faz a análise, você chega a um reajuste percentual ou não dessa tabela. Como você tem desonerações esse ano, o que está ocorrendo é o seguinte, a tabela que foi analisada, considerando todos os índices necessários, com as desonerações, nesse momento, até esse momento, não tem nada que nos leve a crer que vai haver algum aumento de tarifa. Então a tabela está sendo atualizada, estão sendo consideradas as desonerações e a gente está com uma tabela, uma planilha hoje indicando uma permanência no valor atual que é de R$ 2,90 para a tarifa de Santos. Em contrapartida, a gente passa também por um teste no município que vai até o final do ano, que são 30 ônibus novos que foram colocados à disposição da população, todos com ar-condicionado, e aí quando a gente fala a princípio, olha, os ônibus estão em teste, pô, mas quem não quer ar-condicionado? Tem parte da população que não quer. Eu já ouvi isso também. Porque ar-condicionado, você leva, os ônibus têm janelas blindadas, no período de inverno, que é o mais difícil que vai ser agora, a gente tem que ver como é que se comportam esses ônibus e como é que a população entende que se isso é favorável ou não. No período de verão é interessante, mas se houver a quebra de um ar-condicionado durante o transcurso de um ônibus, o trajeto de um ônibus... Não dá para abrir a janela. Não dá para abrir a janela e não dá para tirar todo mundo do ônibus imediatamente. Até dá, mas vai ser um transtorno muito grande. Dentre esses 30 ônibus, tem 6 ônibus com piso baixo. Piso baixo significa ônibus com motor traseiro. Motor traseiro significa mais silêncio dentro do ônibus. Porque o motor dianteiro, o ônibus é mais barulhento. E um conforto maior no motor traseiro. Também está se analisando para a população ver se efetivamente é esse tipo de ônibus que se quer. No passado já tiveram esses ônibus que quebravam muito. E a gente está analisando para ver efetivamente quem vai opinar sobre esse assunto, Boturão, vai ser a própria população. Até o final do ano a gente vai lançar uma pesquisa, que a população opine,
e a partir daí a gente fazer uma revisão na nossa frota. A frota de Santos não é uma frota tão antiga assim, é uma frota com idade média de 1,4 ano veículo. Qual é a média ideal? Eu acho que essa é uma média ideal. Sempre que a gente está renovando frota, a gente tem que entender que a gente está impactando tarifa também. Então a gente tem que ter um bom senso de frota adequada, nova, confortável, a partir daí que a gente tenha essa frota andando com uma tranquilidade para oferecer conforto para os passageiros. Esses 30 ônibus que estão sendo colocados, eles não têm mais o assento duro, aquele assento de acrílico, assento estofado. Tem que ver também como é que a população vai cuidar desses ônibus. Enfim, a gente está procurando nesse momento oferecer opções para que a gente tenha um transporte de qualidade melhor, analisar, a gente vai passar até o final do ano, desse ano, início do próximo ano, uma revisão de todas as linhas de ônibus em Santos. Não justifica mais a gente ter linhas circulares no município de Santos. O cidadão que sai da Praça Jerônimo Latesa, no Rádio Clube, e vai para a ponta da praia, ele leva 1h30 no transcurso dele. O cara que sai da rodoviária e vai para São Paulo leva 50 minutos dentro do ônibus. Então, o que a gente vai ter que mudar são linhas que a gente tenha conexões entre as linhas, elas sejam mais rápidas. O percurso é o mesmo, mas o tempo de percurso tem que ser diminuído. E a partir só concluindo, a partir daí, Marcos, no transporte público, oferecer uma qualidade que justifique o cidadão deixar o carro em casa. Enquanto não tiver um transporte público de qualidade, com pontualidade, com segurança, que o cara tenha certeza que ele vai chegar no ponto, o ônibus está passando, e o trajeto dele está encurtado com corredores de ônibus, ele não vai deixar o carro dele em casa. Uma das reclamações, um dos argumentos das pessoas que reclamam, que consideram a tarifa cara, e eu acho que é justificável, é que as viagens são muito curtas para se pagar R$ 2,90. Então, existe a possibilidade, existem estudos de fazer a cobrança pela distância e não pelo número de viagens? E aí eu acho que o último que propôs isso foi defenestrado, porque o percurso mais longo vai ser sempre o periférico. As pessoas que moram na periferia que vão pagar mais alta essa tarifa, porque elas moram mais longe do centro. Então, eu acho difícil isso daí ocorrer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma tarifa justa sim, uma tarifa que seja comprovadamente justa, e tem que se avançar em corredores de ônibus. A gente tem trechos de corredores de ônibus em circuitos de ônibus, é outra situação. A gente tem pernas de circuitos de ônibus com corredor, a gente tem que ter o itinerário todo com corredor de ônibus, claro que dentro do possível, mas a gente tem que correr atrás disso. Algumas coisas que a gente fica discutindo em Santos não tem uma grande obra de viário que mude a característica do município em acesso há muito tempo. Se você for perceber o alargamento de rua, quanto tempo a gente não tem em Santos? Uma cidade plana que nem a nossa, viadutos também não são feitos há muito tempo. O último que foi feito, acho que foi aquele do túnel, quando você sai do Rubens Ferreira Martins, pega a direção São Francisco e vai para São Paulo. Enfim, eu acho que algumas... Tem alguma possibilidade de fazer algum tipo de obra desse... Na entrada da cidade tem. Na entrada da cidade. Na entrada da cidade. Aquela obra que o prefeito já anunciou, inclusive aqui. Isso, na entrada da cidade, aquele cruzamento Martins Fontes, Nossa Senhora de Fátima, que hoje tem 3 tempos semafóricos, e não vai ter mais tempo semafórico algum. A gente ali vai ter 2 viadutos, um em direção Martins Fontes, Nossa Senhora de Fátima, que é um corredor de ônibus, e outro no sentido Anchieta, Martins Fontes, que é para que não haja mais o cruzamento e você não tenha mais a semaforização naquele trecho. Só que aí você passa aquele local, a gente chega na Martins Fontes, perto do cemitério de Sabuó, e volta para 3 faixas. Então, essa logística de trânsito, de escoamento de trânsito em Santos, ela fica um pouco dificultada em virtude das características da cidade. Uma cidade totalmente consolidada urbanisticamente, que não tem grandes avanços em termos de ampliação de viária, até pela própria característica de verticalização. Não tem semáforo demais na cidade, não? O Conselheiro Neves, Ana Costa, totalmente semaforizado de cabo a rabo. Euclides da Cunha colocaram lá mais 2 ou 3 semáforos agora, recentemente. Mas esses estão sendo tirados. Esses foram tirados? Esses foram colocados em virtude daquela obra do Canal 2, se eu não estou enganado, com a Floriano Peixoto, o Pontilhão. A Pontilhão estava em obras. Mas, por exemplo, a Ana Costa, que é a grande avenida nossa de ligação Orla-Centro, tem 2 conversões à esquerda, 3 conversões à esquerda. Você faz conversão na Almeida de Moraes, no sentido Centro-Praia, faz uma conversão à esquerda na Luiz Suplicy, e no sentido Praia-Centro faz uma conversão na Pedro Américo, na altura da Pedro Américo, que é uma coisa totalmente contra uma fluidez de trânsito. Se você quer fluidez de trânsito numa avenida como a Ana Costa, não pode ter esse tipo de conversão. Por exemplo, a gente continua parando os carros nas grandes avenidas em Santos.
Horário de pico que a gente está tirando, mas durante o dia a gente continua parando. Então, isso tudo são coisas que a gente está avaliando de que maneira que nós vamos atuar nessas circunstâncias para dar uma fluidez maior nesse trânsito, priorizando o que o Marcos falou, o transporte público, o transporte coletivo. O transporte coletivo é a grande alternativa para que a gente consiga tirar carro da rua. Mas se não tiver qualidade, segurança e pontualidade principalmente, a gente está na contramão e não consegue tirar os carros da rua. Santana, fique à vontade aí com o secretário. Eu gostaria de comentar o seguinte, tendo uma tarifa única, o pessoal de periferia paga o mesmo preço de quem mora no centro. Então, a tarifa única equilibra a situação numa determinada cidade. O grande problema de Santos é que ela é a cidade polo de uma região metropolitana. Então, se ela tem 240 mil veículos e durante o dia pessoas de Praia Grande, de Guarujá, de São Vicente vêm trabalhar em Santos e vêm com seu carro próprio, o congestionamento vai se dar cada vez mais. Então, vale a pena discutir um transporte coletivo de qualidade, como Santos teve. Foi a primeira cidade da América Latina a ter bonde elétrico. Portanto, o transporte coletivo na cidade de Santos é efetivo desde o início do século XX. E começamos o século XXI agora com transporte individual de passageiros. E se a gente contar o número de veículos em via pública, de cada 100 veículos, 90 é uma pessoa só por veículo. Os bondes rasgavam a cidade inteira, não é? De norte e sul, de leste. Uma malha, né, de bondes. Uma malha de bondes. Se pudesse voltar no tempo e você tivesse autoridade para isso, vocês três aqui, não tirariam o bonde de circulação? Eu não. Ou agora não tem mais espaço? Eu não tiraria. Não tiraria? Não tiraria. O bonde é um transporte não poluente. Não poluente, sem Só que o que eu faria em termos de bonde, porque o bonde, ele, apesar de ele ser romântico, ele ainda é bem arcaico em termos de tecnologia, né? Um VLT... Não, poderia ser substituído, claro, lógico. Um VLT já é alguma coisa mais interessante em termos de composição, em termos de conforto, em termos de agilidade. O VLT, se a gente tivesse hoje em Santos uma malha de VLTs como a gente tinha na época dos bondes, eu não tenho dúvida que todos os ônibus sairiam do perímetro urbano do município de Santos. É que, na verdade, esse conceito de VLT, parece que muita gente vende como se fosse uma coisa do outro mundo, uma novidade. Mas, na verdade, se você, quem conhece as cidades da Europa, percebe que, na verdade, é uma atualização do antigo bonde. A malha de bondes da cidade, das grandes metrópoles europeias, elas foram se adequando, foram sendo substituídas por veículos mais ágeis, mais confortáveis, com o avanço da tecnologia. Agora, eu gostaria que o secretário comentasse, falasse um pouquinho mais, o senhor falou que tem que tirar os carros da rua. Os carros que estão transitando e também os carros que estão estacionados. Não, os carros estão estacionados. O senhor não acha que seria interessante pensar na possibilidade do poder público construir bolsões de estacionamento, ou garagens verticais, para que esses carros que estão hoje nas ruas, eles deixassem uma faixa a mais para o trânsito? A exemplo do que aconteceu no Canal 3, por exemplo, que já teve um bom resultado, parece que melhorou 50% a fluidez do trânsito no horário de pico no Canal 3, porque os carros que ficavam estacionados, eles foram retirados. Então, não seria o caso do poder público pensar em construir bolsões de estacionamento? A gente estuda essa possibilidade, só que essa conta fecha, tem que fechar. Eu acho que o poder público, Marcos, em determinadas situações, ele tem que ser o indutor do assunto, mas não o que vai explorar esse assunto. Não cabe, acho que a prefeitura, tampouco a CET, gerenciar ou construir esse tipo de estacionamentos. A gente está falando ou verticalizar os estacionamentos ou estacionamentos subterrâneos embaixo de praça. E tudo é uma conta que tem que fechar. Assim como o transporte coletivo, por exemplo, agora o pessoal está reivindicando os estudantes passe livre. O que significa o passe livre? Significa que se for dado o passe livre para os estudantes, quem vai pagar essa tarifa é o restante da população. Porque essa conta ela é rateada entre todos os usuários do transporte coletivo. É a mesma coisa. Aliás, de certo modo, isso acontece hoje. Quem paga passagem cheia, paga por estudantes, paga por terceira idade, paga por alguns profissionais. Sim. Não tem muita mágica nesse assunto. Você tem uma conta que quem está utilizando o sistema acaba pagando. E o negócio dos estacionamentos da mesma forma. Por exemplo, o estudo que a gente faz hoje no centro, se houver esse estacionamento subterrâneo, seria onde? Nas grandes praças. Quais são elas? Praça José Bonifácio, Praça Mauá,
Praça dos Andradas, a gente tem que retirar das ruas o EREG, que é o estacionamento regulamentado. Então, é um estudo que a gente vem desenvolvendo nesse momento para ver em que instante a gente consegue atrair um investidor para fazer esse tipo de investimento no município. É uma opção, sim, até porque a gente vai precisar tirar os carros das ruas, principalmente nas grandes avenidas. Não justifica mais. E Santos a gente tem um problema ainda mais agravado, que eu não sei em que momento, que começaram a permitir parar carro do lado esquerdo. Mas permitiu-se. Virou uma cultura isso. E você pega o canal 3, todo mundo para do lado esquerdo. O lado esquerdo é o lado da ultrapassagem. Então a gente precisa realmente ter uma opção para as pessoas pararem os automóveis e a partir daí o poder público ser o indutor da iniciativa privada para fazer esse tipo de investimento. Muito bem, a gente está em cima do primeiro intervalo aqui, mas antes um recado importante da Prefeitura de Santos para você. Nos últimos tempos a gente tem notado um aumento no número de locais com acúmulo de lixo que estão espalhados por toda a cidade de Santos. Isso ocorre em todas as regiões do município, os bairros intermediários, próximos das praias e também zona noroeste e morros. Infelizmente, a maioria desse lixo é jogado por gente que é vizinha desses locais. As pessoas colocam nas ruas móveis velhos, eletrodomésticos e todo tipo de objeto que não serve mais em casa. O pessoal esquece que transformando as ruas em um lixão põe em risco a própria saúde. Sem falar que se chover, o entulho pode obstruir as bocas de lobo e galerias de água de chuva, causando enchentes e poluindo o meio ambiente. Tem muita gente que não sabe, mas o Código de Posturas do município proíbe o descarte irregular de lixo nas ruas. Quem for pego em flagrante pelas autoridades pode pagar multa até R$ 500. Por isso, a gente dá uma dica aqui no painel Debates para você. Caso você precise jogar fora algum móvel ou um outro objeto grande, ligue para o Catatreco. O Catatreco é um serviço da Prefeitura de Santos que, depois de agendado, vai recolher o lixo pesado para você. É só ligar para 0800 7708 770, informando o volume e o peso aproximado do material que você quer jogar fora. O pessoal do Catatreco vai até a sua casa e leva tudo embora. Se for muita coisa, pode acontecer até uma segunda viagem. Não se esqueça, portanto, o Catatreco só vai recolher o material depois do agendamento. Por isso, a gente repete aqui, marque o recolhimento do entulho pelo telefone 0800 7708 770. Agindo assim, a gente vai contribuir por uma cidade mais limpa e mais bonita também. O intervalo, o painel Debates volta já já.